Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista Orla Sul, prezados amigos que sempre estão conosco. Para nós é um prazer estarmos juntos mais uma vez aqui para fazer uma reflexão, pensarmos um pouquinho sobre algum texto bíblico que nos ajude nessa caminhada difícil jornada, Quem diria que um ano depois do início dessa pandemia em nosso país, nós ainda estaremos assim, gravando e postando esses vídeos, dessa maneira e não na nossa casa, Estaremos ainda em quarentena e etc, etc. Mas não vamos desanimar, vamos orar, vamos pedir a Deus a força o suficiente para que a gente possa ultrapassar esses momentos difíceis em nossas vidas. Nós queremos renovar o nosso convite para você que sempre está nos assistindo, para que assim que estivermos liberados para ter o nosso culto novamente, você esteja com a gente, Aqui na Igreja Batista Orla Sul, nós nos reunimos no auditório da Academia Cristã, bem pertinho do Shopping Center Recife, aqui em Boa Viagem. E nós estamos nesse ano falando sobre uma nova jornada, e especificamente nesse período da Páscoa, estamos falando sobre a jornada da cruz. Iniciamos domingo passado falando sobre o início e o fim dessa jornada, onde ela começou e qual o objetivo final dela, a linha de horizonte dela, Ela começa em Lucas capítulo 9, quando Jesus volta o seu rosto resolutamente para ir a Jerusalém, e ele sabia que ali ele seria morto, ele seria crucificado. E a linha do horizonte é justamente a cruz para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em meio a esse caminho, há um momento em que Jesus ele faz uma pausa, vamos dizer assim, Logo após o texto que nós lemos domingo passado, ele celebra a Páscoa judaica, institui a ceia do Senhor, e logo após terminar tudo isso, ele dá uma saída com os seus discípulos para o Getsêmani, ou o Jardim das Oliveiras. É exatamente aí que a gente vai ter um momento de interregno, a gente vai ter um momento de pausa, a gente vai ter um momento em que ele vai estar recluso com os seus discípulos em oração. Ou seja, a jornada da cruz também tem uma pausa. No meio desse caminho, ela tem também o momento de oração. E eu gostaria de começar dizendo que o nosso tema de hoje vai ser exatamente esse: a jornada da cruz, o poder invisível da oração. A jornada da cruz, o poder invisível, ou os poderes invisíveis da oração em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, na vida de Jesus, naquele instante ali também, tá? Que a oração tem poder, todos nós sabemos, ninguém duvida, até a própria ciência atesta isso hoje, confirmando que quem ora, quem tem fé, consegue ter uma qualidade de vida melhor, e até que coisas espetaculares aconteçam em seu viver também, A oração tem poder, e a gente sabe que ela tem poder. Biblicamente falando, nós encontramos vários textos que falam a respeito disso. Por exemplo, a oração ela tem o poder de mover os céus, Ela tem o poder de mover os céus. E isso é muito... Às vezes a gente fala isso assim, as pessoas não imaginam como é que isso acontece. Mas no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 23, a gente lê assim que um anjo aparece a Daniel e diz assim: quando você começou a orar, foi dada uma ordem, e é por isso que eu estou aqui. Veja bem, quando você começou a orar, foi dada uma ordem nos céus, e é por isso que eu estou aqui, para lhe explicar o que vai acontecer e que ordem foi essa. Ou seja, bem Daniel não começou a sua oração, já havia uma ordem no céu para que, na verdade, aquilo que ele estava conjecturando, que ele estava pedindo, questionando na sua oração, pudesse ser respondido para ele. Mas também, quando se fala de oração, eu lembro que a oração não só tem o poder de mover os céus, mas a oração também tem o poder de reverter situações que parecem irreversíveis para nós. Jonas, quando estava no ventre do grande peixe, conforme a Bíblia diz, ele faz exatamente uma oração, capítulo 2, versículo 1, em diante do livro de Jonas. Diz que ele fez uma oração, diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Ele viu quando a minha alma se esvaía, já não tinha mais quase que esperança nenhuma ali dentro do ventre do peixe, Ele viu quando a minha alma se esvaía e ouviu a minha oração do seu santo templo. E aí sim tem toda a reversão da situação de Jonas. Mas a oração tem poder para mover os céus, a oração tem poder para mudar situações irreversíveis,
a oração também tem poder para fazer milagres. E aí eu lembro da oração de Ana, é uma outra grande história da Bíblia, que inclusive preguei sobre ela há pouco tempo aqui também na nossa comunidade de fé. Ana era uma mulher que não podia ter filhos, né? E em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, a gente lê que Ana estava muito angustiada e chorava sem parar. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar. E fez um voto ao Senhor, dizendo: se tu me deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. E isso acontece, um ano depois ela tem um filho, ou seja, o milagre acontece. Mas o milagre não apenas de um filho, Ana termina tendo mais 5 filhos fora Samuel também. Então, a oração ela tem poder e a gente sabe disso. Quem crê em Deus sabe exatamente disso, já teve alguma oração respondida em sua vida também. Mas existem os poderes invisíveis da oração. Esses todos 3 que eu falei são poderes que a gente pode dizer assim que são visíveis, né? A gente ora, aparece um anjo, a gente ora e uma situação irreversível muda, a gente ora, um milagre acontece, e isso são poderes que acontecem fora de nós, coisas que acontecem fora de nós. Mas existem alguns poderes que eles são invisíveis porque eles acontecem dentro de nós. E aí, o que vai nos ajudar a entender isso é exatamente esse texto de Lucas, no capítulo de número 22, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39, que é justamente quando Jesus ora no Monte das Oliveiras, conforme eu falei para os irmãos aqui. Essa oração, que não é espetacular no sentido de produzir algum milagre, no sentido de um anjo descer do céu, até que aparece um anjo nessa cena, mas não é que ele tenha papel preponderante, ele não realiza nada, absolutamente nada, ele está ali simplesmente. Ela tem poder invisível dentro de nós e não fora de nós, essa oração. Vamos ler esse texto para entender melhor o que eu estou querendo colocar para vocês e explicar quais são os poderes invisíveis da oração. Esse texto nos diz assim: então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi como de costume ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. E afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra. Ajoelhou-se e orou. E orou da seguinte maneira: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia, que o confortava. E ele orou com mais fervor, e a sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como se fosse gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. É aqui que nós vamos descobrir exatamente o poder invisível da oração. E a primeira lição que eu quero tirar desse texto, falando desse poder, é o seguinte: a oração ela tem o poder invisível de não nos deixar falhar diante dos testes da vida. A oração ela tem o poder invisível de não nos deixar falhar diante dos testes da vida. Essa é a primeira razão pela qual Jesus estimula os discípulos a orarem. Na verdade, nós temos 8 versículos, em 4 desses versículos sempre a palavra oração, orar, vai aparecer, porque o tema desse instante é justamente a oração. E a palavra aqui, a primeira palavra que Jesus dirige aos discípulos, quando chega no jardim, é exatamente essa: orem para que vocês não cedam à tentação. Orem para que vocês não cedam à tentação. A palavra tentação, no original, ela significa testar, examinar, investigar, esforço. Testar, examinar, investigar, esforço. Ou seja, o sentido, diz assim, orem para que vocês não cedam à tentação, diz assim, cuidado porque vocês vão passar por uma experiência com vocês. Vão fazer uma experiência com vocês, vão submeter vocês a uma prova. O sentido também é de examinar o caráter, examinar as opiniões, examinar os sentimentos dos discípulos. Esse é o sentido. É o sentido de produzir, de certa maneira, um escrutínio, né? Onde você é colocado à prova, você se submete à prova, onde você é analisado. Então,
Orem para que vocês não falhem mediante os testes que a vida oferece para cada um de nós aqui. A tradução mais literal desse texto talvez fosse da seguinte maneira: orem para que vocês não falhem no teste que estão prestes a enfrentar. Orem para que vocês não falhem diante dos testes que vocês vão enfrentar. Tentação aqui não significa, na verdade, assim, você ter um prato de comida na sua frente, ser tentado a comer, não. Mas é você ser testado, examinado, investigado, você ser escrutinado, você ser analisado, você ser examinado, você passar por uma experiência em que você é posto à prova. Esse é o sentido. Na verdade, dali em diante, os discípulos sempre seriam testados. Com a ausência de Jesus, né, eles dariam prosseguimento ao ministério de Cristo e a vida se tornaria um teste permanente para eles daquele momento em diante. Ou seja, um estado de teste em que Deus permite que o seu povo passe por adversidades, por aflições, para que ele possa encorajar a confiança nesse próprio Deus mediante esses testes que a vida oferece. Por isso, nós não devemos orar para que Deus nos livre dos testes que a vida vai oferecer. Ela vai sempre oferecer dificuldades para a gente. Nós vamos ser sempre examinados e testados pela vida, provados pela vida. Então a nossa oração não é para que a gente, que Deus livre a gente dos testes que vão acontecer em nosso viver, mas a nossa oração deve ser para que a gente não falhe diante desses testes que a vida vai nos oferecer. E um teste, o teste de Jesus por excelência seria justamente a crucificação. O grande teste da vida de Jesus seria, na verdade, a crucificação. E ele precisava orar para que Deus o preparasse, para que ele não falhasse diante desse grande momento da vida dele. Então a oração, ela nos dá esse poder da gente, na verdade, não falhar diante dos testes que a vida nos oferece. É como na escola, né? Você está na escola, e a gente poderia chamar aqui de escola da vida, sempre haverá testes na escola. A gente tem que, na verdade, orar para que a gente não falhe diante desses testes. O problema não é haver o teste, o problema é a gente falhar diante do teste. Então a oração, ela nos fortalece, ela nos capacita, ela nos dá força para que a gente não falhe diante dos testes da vida. Esse é o primeiro poder invisível da oração. É não nos deixar falhar mediante as tentações, testes, investigações, exames, provas que a vida oferece para cada um de nós. Ore a Deus. Se você está se sentindo testado, examinado, provado, ore a Deus. Peça cada vez mais a Ele que lhe ajude a não falhar diante desses testes que a vida está oferecendo para você nesse instante. Ore para que Ele possa lhe dar força interior, capacidade de suportar a dor, o sofrimento e as dificuldades que você está enfrentando. O segundo poder invisível da oração é que a oração ela tem um poder invisível de nos fazer vencer as intensas lutas da alma. A oração ela tem o poder de nos fazer vencer as intensas lutas da alma. Veja bem, o versículo 44 ele é traduzido assim: e posto em agonia, Jesus orava. E posto em agonia, Jesus orava. Ou então, sua angústia era tanta que o seu suor ele se convertia em gotas de sangue. Isso realmente pode acontecer, né? É um fenômeno da medicina chamado de hematidrose. Não é? É raro de se acontecer, mas pode sim acontecer de jeito, de uma forma bem científica, é provado cientificamente que isso pode realmente acontecer. E a intensidade daquele momento, a dramaticidade daquele momento era ímpar na vida de Jesus. Ou seja, a luta interior, a tensão, o estresse que Jesus estava passando naquele momento é intenso demais. A palavra agonia, né, da expressão e posto em agonia, ou seja, Jesus estando em agonia ali, orando sozinho com os discípulos a uma certa distância dele, né, mais ou menos uns 30 metros dele, eles observavam que Jesus estava orando de joelhos, né, e ali ele orava intensamente e estava nessa luta interna, porque a palavra agonia aí ela pode ser traduzida por uma luta, uma competição, contender ardentemente, lutar ardentemente, brigar ardentemente. Só que isso era dentro de Jesus, era na mente de Jesus, era no seu interior que estava
acontecendo essa luta interna tremenda, agoniante, na verdade, né? Essa expressão poderia ser traduzida como uma perturbação da mente, um conflito interno atroz, feroz, um conflito interno, mental, uma perturbação da mente intensa, feroz. E eu e você, a gente já se sentiu assim em alguns momentos da vida, né? Parece que a cabeça da gente vai explodir, né? A gente pensa, tenta encontrar soluções, a gente sofre, a gente chora, a gente perde noite de sono com esses conflitos interiores, não é? A insônia bate, né? A agonia bate, a crise de ansiedade bate, ou a depressão bate, e a gente está ali naquela luta interna porque tem algum conflito que a gente não consegue resolver dentro da nossa cabecinha. Pensamos e não chegamos a lugar nenhum, ficamos numa espécie de beco sem saída, sem encontrar solução para as dificuldades e as lutas internas que nós temos. Às vezes essas lutas internas são entre pecar ou não pecar, né? Às vezes nós temos tentações, aí sim, tentações mesmo de verdade, nós temos propostas, situações em nossas vidas que vão de encontro aos nossos valores, aos nossos paradigmas, aos nossos princípios, e a gente fica sem condições de decidir de uma forma segura, e a gente fica nessa luta interior, nessa luta interna. É nessa hora que a gente precisa ter oração, e muita oração mesmo. O problema aqui não são os testes externos, mas são os conflitos interiores. O problema aqui não são os testes externos que a vida vai nos oferecer, como Jesus alertava aos discípulos, mas era o conflito interior, interno, que o próprio Jesus passava ali naquele instante, antevendo todo o sofrimento, toda a dor atroz que ele iria passar a partir daquele instante ali, quando seria entregue nas mãos dos pecadores, daqueles que iriam ser os seus algozes naquele instante ali. E foi muito sofrimento, minha gente, foi muito sofrimento mesmo de verdade. Mas a oração, ela tem o poder invisível de trazer essa paz interna. A oração, ela calma a nossa mente. A oração, na verdade, ela nos dá o equilíbrio que nós precisamos. Quando nós estivermos nessa luta interior, nessa luta interna, mental, nessa perturbação, nesse conflito, a gente precisa orar, 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 orar e orar. O texto diz assim: posto em agonia, Jesus orava mais intensamente. E posto em agonia e colocado dentro dessa agonia, nessa luta mental, nessa contenda mental, nessa briga mental, nesse conflito interno, Jesus orava mais intensamente naquela noite ali. Muito mais intensamente. E é isso que vai dar a ele a paz, o equilíbrio, a força para que ele possa prosseguir diante das dificuldades que ele enfrentar dali em diante. Quanto maior a intensidade da luta interior, da luta interna que você estiver passando, mais intensamente você precisa orar para que Deus lhe traga essa paz interior, essa paz que excede o entendimento, essa paz que vai além da nossa compreensão. Então esse é o segundo poder invisível da oração. O primeiro poder invisível da oração é nos capacitar para não falhar diante dos testes da vida. O segundo poder invisível da oração é justamente de nos dar essa paz interior mediante os conflitos internos da nossa alma, as lutas internas da nossa alma. Mas o terceiro poder invisível da oração é que a oração ela tem o poder invisível de subjugar a nossa vontade. A oração ela tem o poder invisível de subjugar, submeter, controlar a nossa vontade. A expressão do versículo 42 diz assim, na oração de Jesus, ele diz assim: contudo que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Contudo que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. E essa é a frase mais difícil que existe nessa oração. É a frase mais difícil de dizer dentro dessa oração. E eu gosto que o termo tua vontade venha antes de minha vontade. Parece confirmar que nós temos que estar conscientes de que a vontade de Deus deve vir antes da nossa própria vontade. A palavra vontade aqui é a palavra telema, lá no original grego, telema. E telema tem uma palavrinha muito parecida com ela no português, que é teleguiados.
e nós somos realmente teleguiados pela nossa vontade, a gente pode dizer isso daí. Nós somos guiados pela nossa vontade. Nós queremos que a nossa vontade ela se estabeleça de maneira geral, em todas as situações, seja em casa, seja com amigos, seja na escola, seja no trabalho. Nós queremos sempre que a nossa vontade prevaleça, porque a nossa vontade para nós é sempre o melhor, é o mais justo, é o mais adequado, é o mais certo possível para que a vida se desenvolva diante de nós. Nós somos guiados pela nossa vontade ativa. Nós queremos que o nosso querer faça sentido. E a nossa oração é sempre dessa forma. Nós oramos para que a nossa vontade aconteça. Isso é o normal da oração. Senhor, me dá isso. Senhor, faz aquilo. Senhor, faz aquilo outro. Então, não é comum a gente orar para que a vontade de Deus, na verdade, se revele e a nossa não prevaleça. Mas é justamente isso que Jesus está dizendo aqui. A palavra telema, ela significa desejo, prazer, determinação, propósito, escolha. Ela poderia ser traduzida por qualquer um desses termos aí. Essa palavra vontade poderia ser traduzida por desejo, por prazer, determinação, propósito ou escolha. Ou em outras palavras é assim, Senhor, que o nosso desejo, que a nossa vontade, que a nossa determinação, que o nosso propósito, que a nossa escolha, que o nosso prazer, ele se estabeleça. Esse é o sentido que a gente gostaria que sempre acontecesse em nosso viver e em nosso dia a dia. Mas Jesus Cristo ora justamente o inverso. Não é que nós não temos o direito de dizer assim, Deus, eu desejo que isso aconteça. Deus, por favor, faça assim. Deus, que aconteça esse propósito. Deus, que a escolha seja essa. Nós temos esse direito. O próprio Jesus, humanamente falando, sendo extremamente humano nessa hora, ele diz assim, Senhor, afasta de mim esse cálice, se for possível. Afasta de mim essa situação, se for possível. Se houver outra maneira, que aconteça de outra forma, de outro jeito, ele dizia. Então, ele estava expressando o que ele queria, o que ele não queria que acontecesse. Nós temos também esse desejo de dizer assim, afasta de mim tal situação, ou aproxima de mim tal situação. Nós temos esse direito, mas a oração primeira tem que ser essa que subjuga o eu, essa que abafa o eu, que apaga o eu e que diz assim, mas que se faça a tua vontade e não a minha vontade. O meu desejo é esse, mas que a vontade seja a tua e não a minha vontade. Esse é o poder invisível que a oração tem de nos fazer abrir mão do controle da vida, de deixar que Deus trace o nosso rumo, o nosso caminho, o nosso destino, de deixar que Deus nos oriente, nos guie, porque Ele sabe melhor o que é bom para a gente. Para que a gente possa experimentar aquilo que Paulo escreve em Romanos, no capítulo de número 12, que eu quero ler rapidamente para você aqui, que é uma expressão espetacular da vontade de Deus. Ele diz assim em Romanos 12, 1 e 2, ele diz assim, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Suplico que vocês entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo aquilo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. O poder de mudar a mente, o interior, subjugar o eu, a vontade que se submete à vontade de Deus, o poder invisível da oração. A fim de que experimente o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A fim de que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Esse é o poder invisível, talvez o mais espetacular da oração, que é exatamente nos transformar por dentro, nos modificar por dentro. Então a oração, ela tem o poder invisível de nos ajudar a não falhar diante dos testes da vida. A oração, ela tem um poder invisível de nos fazer vencer as lutas internas da alma. A oração, ela tem um poder invisível de
subjugar a nossa vontade à vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável e o melhor para cada um de nós. Eu quero concluir essa reflexão dizendo que existe um quarto poder invisível da vontade de Deus que vale a pena a gente mencionar aqui. A oração ela tem o poder invisível de nos colocar de pé. A oração ela tem o poder invisível de nos colocar de pé. O texto nos diz que Jesus levantou-se da oração, versículo 46. Jesus levantou-se da oração. Mas o mais interessante é que a oração ela levantou Jesus. Não é só que Jesus levantou-se da oração, mas a oração ela levantou Jesus. Ajoelhou-se um Jesus ali naquele instante. Levantou-se um outro Jesus completamente diferente após a oração. Jesus ajoelhou-se para orar. Ele desceu de joelhos um Jesus. E Jesus levantou-se depois da oração um outro Jesus completamente diferente. Ajoelhou-se um homem tomado pela agonia, pela angústia, pela tristeza. Ajoelhou-se um homem tomado pela agonia, como a gente viu, pela angústia e pela tristeza. Levantou-se um homem determinado, seguro e firme no seu propósito. Levantou-se um homem modificado, levantou-se um homem completamente diferente. A oração tem um poder invisível de nos levantar para enfrentar a dor, a angústia, a tristeza, o sofrimento, as perdas, as traições, as tragédias, as dificuldades da vida em geral, as aflições que a vida nos oferece. A oração nos coloca de pé para enfrentar tudo isso. Nos coloca de pé para enfrentar a jornada da cruz, conforme eu estou colocando para vocês aqui. Então, levanta-se um Jesus absolutamente seguro, tão seguro que é ele que vai ao encontro de Judas e não Judas que vai ao encontro dele. Quando a gente lê no Evangelho de Mateus e de Marcos esse mesmo relato aqui, ele termina dizendo assim que Jesus olha para os discípulos e diz: levante-se e vamos, porque o traidor já chegou. Levante-se e vamos. Não vamos recuar, não vamos nos esconder, não, vamos de pé enfrentar, vamos de encontro àquilo que é a minha fronteira, a minha linha de fronteira, o meu horizonte preparado por Deus também. Então, meus amados irmãos, eu sei que nós estamos passando por um período muito difícil, um ano de pandemia, um ano de problemas, de perdas, de dificuldades, de traições, enfim, de complicações em nossas vidas, um ano que a gente tem suportado a duras penas, mas precisamos enfrentar esse período de nossa vida com a oração, com o poder invisível da oração que nos coloca de pé para enfrentarmos as multidões que vêm nos atacar, como foram atacar Jesus, para enfrentar as infindáveis lutas internas que todos nós passamos nesse instante, para subjugar o nosso eu, que quer prevalecer sempre através do poder da oração. Vamos vencer essas multidões, essas lutas internas, esse eu que quer se estabelecer de qualquer maneira, através do poder invisível da oração que nos levantará para, de pé, sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então se fortaleça através da oração em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e entenda qual é o poder ou quais são os poderes invisíveis da oração na sua vida, na minha vida, na nossa vida, no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter uma boa semana. Se você gostou dessa reflexão, que você possa deixar sua opinião aí no Face, onde nós publicamos, no YouTube também, que você possa dar o seu like, que você possa dizer se gostou ou não gostou, que você possa compartilhar essa reflexão com outras pessoas. Uma boa semana e no próximo domingo estaremos falando sobre a crucificação e ressurreição de Jesus no domingo de Páscoa. Que Deus te dê uma boa semana no nome de Jesus. Amém.